Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Olá, meu povo, como eu prometi a vocês, porque eu estou super blogueira, fazer um vídeo explicativo e ilustrativo sobre o realismo no Brasil. Eu estou olhando assim porque meu celular tá com a câmera frontal, porque se eu botar na traseira eu não vou saber gravar e vai acontecer como na outra aula que eu gravei, quando eu fui olhar não tinha nada. Então, eu trouxe aqui, não sei se tá focando, deixa eu mostrar para vocês, algumas obras do realismo no Brasil e na Europa. Tem uns escondidinhos ali, que já ficam ali sempre, que é no caso de Tolstói, Dostoiévski, que tá ali. Mas o que eu queria falar para vocês, e que com certeza vocês leram na apostila e estudaram na aula passada, mas eu quero deixar amarradinho. O realismo foi o oposto ao romantismo. Enquanto no romantismo a gente estudava o nacionalismo, a ideia do índio como um herói, essa paixão pela terra natal, essa simplicidade, mas a subjetividade e aquele amor, alguns amores inconsequentes e alguns amores platônicos e esse desejo amoroso, no realismo nós temos o oposto. Por que o oposto, professora? Porque nós temos, nesse momento, nessa linha dessa escola literária, mesmo que sendo didática, uma escola literária voltada para o cientificismo, pelo determinismo, positivismo, pelas ideias de objetividade. Calma aí que eu vou explicar direitinho. A principal característica é... Deixa eu ver que meu cenário tá caindo aqui, minha gente, que tá aqui em cima. O celular tá em cima de um montão de coisa e mais tarde cai. Porque eu tô em cima de um balde de manteiga. Porque tá pensando que essa carinha linda aqui de bogleira não sofreu? Sofreu, arrumei até os cabelos que tava sofrido para dessa aula de hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês, o realismo como oposto, porque nós temos aqui uma escola literária que deixou para trás o subjetivismo, o romantismo, aquela coisa daquele amor irreal, daquele amor que a gente só vê em livro e novela, acabou, porque nós vamos ter a ironia e nós vamos ter tantas outras coisas que vão surpreender vocês. A primeira coisa que eu quero falar, mais uma vez, é objetividade na escrita. Enquanto o romantismo era subjetivo, nós temos agora o objetivo. As coisas claras, a realidade tal como ela é, os personagens do realismo, eles não se disfarçam atrás de máscaras. É tanto que, como eu já disse anteriormente, eu vou repetir, nós não temos heróis ou vilões. E quando eu comecei aqui o vídeo, falando sobre aquele trechinho muito famoso de Capitu, de Dom Casmurro, que diz: olhos de cigano oblíquo e dissimulado. Nós temos aqui a idealização da mulher, e no realismo essa idealização da mulher não é como pré-julgamentos ou moralismo. Apesar de temáticas como traição e adultério aparecerem aqui no realismo, não é a questão fundamental. O fundamental do realismo era abordar os personagens e mostrar a hipocrisia da sociedade moralista, porque aqui a gente vai ter crítica ao clero, como em O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. A gente vai ter Ana Karenina, porque eu coloquei Ana Karenina nessa temática aqui, como de Lev Tolstói, porque é o realismo russo. E nós vamos ter uma infinidade de características que eles têm em comum, que é o desprezo por essa linguagem rebuscada do romantismo e uma valorização de temáticas, digamos, do cotidiano social, tá bom? Mas espera aí que eu vou focar, eu vou por partes. Nós temos aqui o início do realismo na França, tá certo? O realismo foi uma escola literária que tinha como principal característica o objetivismo e temas do cotidiano, ok? E ela surgiu na metade, no finalzinho do século XVIII, para o começo do século XIX, e é o contexto histórico de tudo isso. No Brasil, o realismo iniciou com Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque Memórias Póstumas, eu tenho até um livrinho aqui, eu não sei se tá focando, tá? Esse daqui que é em quadrinhos, tá certo? Eu tenho em quadrinhos, mas também tenho em prosa, que diz aquele trechinho bem legal, que a dedicatória do livro começa assim, ó: ao verme que primeiro roeu as carnes frias do meu cadáver, eu dedico essa saudosa memória póstuma. Então é assim,
A principal característica dessa obra aqui de Machado de Assis, o grande nome Machado de Assis, que deu início ao realismo no Brasil, é a ironia, tá certo? A ironia, a valorização de temáticas mórbidas também, que a gente vê isso nas artes, só que eu não vou me focar nas artes, sendo a literatura toda essa questão artística, porque na aula de artes eu vou fazer isso com vocês. Mas vamos voltar ao contexto do realismo. Eu fiz até aqui uns cardzinhos, tá? O início com Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas Machado de Assis escreveu Dom Casmurro, Alienista e tantos outros, Esaú e Jacó, tantas outras obras de fundamental importância. E na Europa nós temos, Gustave Flaubert, eu acho que é assim que pronuncia, Gustave Flaubert, com Madame Bovary. E daqui a pouco eu falo sobre essa obra, tá? Eu vou fazer uma análise rapidinho sobre ela, mas nós temos aqui esses 3 pontos. Surgimento do realismo no Brasil e na Europa. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Gustave Flaubert com Madame Bovary, que Madame Bovary tem a mesma temática abordada por Dom Casmurro e Capitu e Bentinho, tá? Com o personagem Coema. Então, voltando assim, esse surgiu com a Revolução Francesa. O contexto histórico do realismo da maneira geral, no Brasil e na Europa, é a Revolução Francesa, no século XVIII, se eu não me engano, em 1789 a 1799. Depois vocês me corrijam se eu estiver errada, mas eu gosto muito de história, eu lembro que mais ou menos foi assim. E nós temos também essa questão, outra coisa importante. O realismo surgiu dentro de correntes filosóficas e científicas. Correntes filosóficas como o marxismo, de Karl Marx, esse carinha aqui, cadê você, Marx? Ai, cadê Marx? Karl Marx, tá? O marxismo. O marxismo que era a questão que Marx tinha a teoria da desigualdade social, falava sobre a desigualdade social, foi aí onde surgiu os primeiros movimentos sociais, tá certo? Em que Marx sempre dizia que a classe trabalhadora vivia oprimida pela burguesia, pela classe rica, tá bom? Eu vou usar essas palavras. Nós temos Charles Darwin, né? Eu encontrei esse cardzinho, na verdade foi Juan que procurou para mim, com a teoria da evolução, que foi outra corrente científica que influenciou o realismo no Brasil e no mundo, tá certo? A teoria da evolução é aquela que o mais forte sobrevive dependendo e se adaptando a condições do ambiente, tá bom? E outro exemplo aqui, cadê Comte? Cadê o carinha aqui? Mais uma vez Darwin, que eu tirei para vocês. E nós temos também, além do darwinismo, tá? Eu não tô achando outro carinha que eu tirei aqui. Além do darwinismo, aqui Auguste Comte, tá bom? Do positivismo. O que era isso? O positivismo, nós tínhamos aí como correntes científicas o positivismo, tá? O determinismo e o marxismo e o darwinismo. O positivismo era o quê? Era que a ciência era a explicação para todas as coisas, tá bom, meu povo? Ou seja, é como se a gente estivesse antigamente vivendo o restinho da Idade Média e dissesse assim, não, a ciência é quem explica as coisas através da experimentação. É como hoje, a gente tem que provar o óbvio, tá bom? O que eles estavam tentando dizer é que nada no mundo, tudo no mundo existe uma explicação. E essa explicação é através da ciência e através da experimentação. E o determinismo era o seguinte, que a questão social, a questão da hereditariedade, né, de pai para filho, e outra coisa, o meio influenciava nas nossas escolhas, ou seja, nós não nascíamos prontos, nós íamos sendo moldados pelo ambiente, mas existia uma coisa chamada destino, então independente das minhas escolhas, o destino ia ser o final da minha trajetória, tá bom? Isso é o determinismo. E também há um momentinho em que a gente tem uma influência, não sei se, deixa eu ver se eu foco aqui, nesse livrinho aqui que tem aqui embaixo, desse carinha aqui. Rousseau, que também era filósofo da época da Revolução Francesa, e ele disse que o homem é o produto do meio. O homem é o produto do meio e também que o homem nasce bom e a sociedade é quem o corrompe. O que corroborava com as questões de Marx também, tá bom?
Então vamos lá, eu já falei algumas teorias que influenciaram o realismo no Brasil e no mundo. Positivismo, né? Determinismo, evolucionismo, e deixa-me ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Positivismo, determinismo, marxismo, darwinismo, tá? E no Brasil, o contexto histórico que nós estávamos vivendo, deixa eu lembrar a data, que eu gosto de sempre lembrar as datas rapidinho. Eu sei que nós estávamos vivendo a época o finalzinho da escravidão de 1889, 1888. E também a proclamação da República por volta de 1889. Não sei se é exatamente isso, se alguém souber me corrija, tá? Porque eu não lembro muito direitinho o final dessas datas. Agora, o que eu quero dizer é isso. Porque o contexto histórico do realismo era exatamente o abolicionismo? Porque se na Europa ele iniciou com a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa, que tinha como principais temáticas, égalité, liberté e fraternité, porque eu estou muito francesa, inclusive o celular está aqui em cima de um livro de Ana Karenina em francês. Aí você diz, por que a professora comprou um livro? Porque é comum eu comprar um livro bilíngue, né? Inglês e português, porque eu costumo ler alguns livros também em inglês para treinar. Mas por que eu tenho um livro de Ana Karenina em francês? Porque estava barato, meu povo, e eu quis comprar. Eu já tenho Ana Karenina aqui, uma versão bilíngue, que foi um presente, e eu também tenho em francês. Mas voltando aqui, caiu tudo de novo aqui, meu povo. Na Europa, na França, nós estávamos vivendo a Revolução Francesa, que, como eu disse para vocês, 1889, 1888 a 1889, caindo todos os coisinhos aqui do meu cenário, que tá bem arrumadinho aqui. Então, a Revolução Francesa tinha essas temáticas, ou seja, o povo estava querendo derrubar o absolutismo, porque a França vivia uma monarquia, tá bom? Tipo o rei mandava em tudo e o povo empobrecendo. É por isso que é tão importante Marx nesse momento, Marx, Hegel, os pensamentos desses carinhas lá, porque eram eles que lutavam contra esse tipo de manipulação e de exploração do povo, tá bom? Hoje é o que a gente chama de militante, né? Nas redes sociais, em movimentos sociais, sindicatos, essas coisas. Quem lutava contra as opressões do tipo governo. Não era bem o governo, porque era um tipo de governo que era a monarquia, o rei mandava em tudo. E a Revolução Francesa tinha esse caráter aqui, essa temática, igualdade, liberdade e fraternidade. Só que, como vocês viram em história, esse movimento da Revolução Francesa, com a queda da Bastilha, acabou dando errado. Porque, assim, tipo, eu não sei se vocês lembram, mas tem até um momento do terror dos jacobinos, que é assim que a gente chama. Muita gente foi para a guilhotina, porque começou como um movimento realmente de igualdade e liberdade. Mas aí, quem quis tomar o poder, não diz assim, que às vezes o oprimido se torna opressor? Aí nós temos esse carinha aqui, Robespierre, que foi um dos carinhas que fizeram esse movimento e fez o quê? Botou um monte de gente na guilhotina, ou seja, agiu já exatamente com os opressores da época. Tem até a guilhotina aqui. Tá entendendo? Então, na França, nós temos essa todo conturbado do realismo. Só que aí a Revolução Francesa acabou com o golpe do 18 Brumário, que foi esse cara aqui, ó. Esse triste da meia-noite, porque eu nem sei se ele era tão feio assim, mas essa imagem que a gente conseguiu na internet era feio mesmo. Napoleão Bonaparte. Ele veio e disse, vamos encerrar com essa besteira, ninguém tá nem aí. Eu vou dominar tudo, assim como a Europa e outras partes do mundo, né? E acabou com a Revolução Francesa. Mas, já que a gente já falou do contexto histórico, vamos falar, no Brasil, nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, na Europa, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Mas nós também temos o Cortiço, de Aloysio de Azevedo, e Inocência, de Visconde Tauanay. Deixa eu ver se eu encontro aqui, o Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que é uma crítica, tá bom? Porque o realismo também tinha isso, é uma crítica social, tá? Ou seja, o Cortiço fala das mazelas de quem vivia no cortiço mesmo, tá bom? Naquelas moradias sem banheiro, que o banheiro era coletivo, sem condição nenhuma de saneamento básico, de saúde e essas coisas. Então, são obras também voltadas, deixa eu ver,
para a questão da realidade social do povo. Mas agora eu vou falar para vocês as características das obras do realismo, tá bom? Se a gente já falou que foi influenciado por algumas questões, digamos assim, por algumas correntes literárias ou filosóficas e científicas, também nós tínhamos as características. Quais as características? Os livros eram feitos, tinham muita digressão, objetividade, muita ironia. O que é digressão, pessoal, ou digressões? É quando o autor para fazer essa análise do personagem. Quando eu digo, por exemplo, que Capitu tinha os olhos de cigana oblíquos e dissimulados, não é um xingamento, não é de uma forma pejorativa. As mulheres do realismo, apesar de tratar muito essa moralidade, não era para criticar as mulheres, mas para falar o quão fortes elas não eram. E, na verdade, isso era um elogio, porque Capitu era muito sagaz, vivia no cantinho dela, tá certo? Assim como Ana Karenina e Emma, de Madame Bovary, tá bom? Então, quais as características desse realismo? Eu até anotei aqui, ó, minha gente. A objetividade, a linguagem clara, tá bom? Terceira pessoa, impessoal, uma abordagem racional, tá? E com temáticas sociais. Outra coisa importante, temáticas religiosas, não só da crítica ao clero, tá bom? Porque, na verdade, a gente vai ver muito aquela questão assim, olha, como uma referência bíblica tinha muitos fariseus, ou seja, nós tínhamos uma sociedade fingida, padres que fingiam não ter, que a gente trata às vezes o padre, as pessoas religiosas como, digamos assim, pequenos deuses na terra. E o realismo faz essa crítica de que ninguém é perfeito. Os personagens do realismo, você não vê perfeição neles, você vê pessoas humanas, com sentimentos humanos e que erram e que acertam também. Então, essas são as principais características das obras do realismo. Outra coisa importante, vamos agora falar aqui de algumas obras. Memórias Póstumas é um defunto autor que conta a história. Mas Madame Bovary, a obra aqui, cadê meu personagem, tá? Madame Bovary o que essas obras do realismo elas têm em comum. Tratam a realidade, o cotidiano dessas pessoas, sejam pobres ou sejam ricas, porque, olha, eu tenho aqui um livro de Ana Karenina, ó, não tá vendo direitinho aqui, ó, mas essa é do realismo russo. Ana Karenina, Emma, Capitu, deixe-me ver, a história do Curtiço também. Essas obras, elas têm em comum o quê? Traição, né? Traição, resultado do adultério. Nós temos pessoas infelizes, tá bom? Mulheres fortes, incríveis, mas que são julgadas pela sociedade em que viviam, por uma sociedade alienada, moralista. Então, essas mulheres são julgadas por casamentos infelizes, porque a maioria dos casamentos eram arranjados, por exemplo, como de Capitu, de Emma, de Ana Karenina. E aí tem uma coisa interessante que aparece Ana Karenina, por exemplo, é dividida em 8 partes, o livro. E uma parte no comecinho do livro diz assim, ó, todas as famílias são felizes e as infelizes são infelizes à sua maneira. Ou seja, nós tínhamos aí, as mulheres viviam infelizes nos casamentos, casada com homens que, naquela época, minha gente, o que é que eu posso dizer? Eu não posso nem criticar muito, porque se o homem é o produto do meio, nós tínhamos uma sociedade machista, porque a mulher só foi conseguir o espaço, essa questão do feminismo no Brasil e no mundo só surgiu depois da década de 30, 40, 50, quando as mulheres começaram a votar, né? Inclusive no Brasil, acho que a gente começou em 1930 a votar, por aí. Então, as mulheres não tinham direitos políticos, tanto que até há uns 60 anos, o passaporte da mulher era no nome do homem, ou seja, a mulher era objetificada e a mulher era considerada uma propriedade do homem. Então, se as mulheres eram consideradas objetos, elas não eram consideradas pessoas. As emoções, as vontades eram deixadas de lado. Então, tanto em Ana Karenina, Emma e em Dom Casmurro, nós temos mulheres fortes que acabam sendo pisadas por seu marido. Por exemplo, se você for ler bem direitinho, não quem lê a primeira vez sente uma dificuldade, mas quando você já tem uma maturidade literária, você percebe o quão são fascinantes essas obras. Capitu, por exemplo, vivia num casamento que o tempo todo o Bentinho
ficava imaginando uma traição, porque na verdade você termina o livro e você não sabe, que hoje em dia a questão é, traiu ou não traiu? E é uma bobagem, porque na verdade o intuito de Machado de Assis era falar do quão problemático eram esses casamentos. Ele fazia uma crítica de como o Capitu era tratada, tá bom? E na verdade, sinceramente, o que eu tenho para dizer para vocês, se ela não traiu, eu vou dizer, deveria. Me desculpem minha posição, porque Bentinho era chato, inseguro, insensível, o tempo todo preocupado se ela traía ou se não traía, transformou o casamento deles como... E é também inseguro porque ela era bonita, e eu acho que Bentinho era um porre. É o que a gente chama hoje de boy lixo, né? Aquele homem que tenta diminuir a mulher para se sentir melhor. O tempo todo com essa prerrogativa, traiu, não traiu, traiu, não traiu. Então, passou a vida toda infeliz por causa... Ai, porque o meu filho nasceu a cara do meu amigo. Peraí, meu filho. Peraí. Por que não senta e conversa? Então, tem toda essa temática. E a Ana Karenina também tem essa questão da traição. E Emma também, porque Emma acaba traindo seu marido com outra pessoa por viver num casamento infeliz, porque o seu casamento era sem graça, morno. Não estou dizendo que a traição é o caminho, não. Mas eu estou dizendo que eram casamentos infelizes naquela época, minha gente. Aí você diz, por que não separava? Porque divórcio era proibido. Se eu era propriedade de um homem, eu não podia me divorciar. E a mulher que se divorciava, ela era considerada uma coisa assim, eu não posso nem dizer o nome, porque é muito pejorativo. Então, nós temos nesses livros essas abordagens bem importantes e bem pertinentes para a gente entender como era a sociedade da época, sabe? Outra coisa bem legal. Eu trouxe aqui, ó, isso aqui era do Crime do Padre Amaro. Outro nome que eu quero falar era de Eça de Queiroz, viu? Eça de Queiroz, que, minha gente... Ah, Machado aqui, ó. Eça de Queiroz foi outro grande nome do realismo, tá? Foi ele que escreveu, é um romance português, foi ele que escreveu O Crime do Padre Amaro, tá? E na época foi um livro totalmente polêmico, em que a Igreja Católica criticou bastante, chegou a censurar. Por quê? Porque se tratava de um rapaz que tinha ido para o seminário, eu não quero dar muito spoiler, porque eu espero que vocês leiam ou assistam o filme. E ele se apaixona por uma mocinha que está na casa de uma senhora lá que recebe ele em casa. E entre indas e vindas, o livro é uma crítica de como, para mostrar que as pessoas têm desejos humanos e que as pessoas erram, tá bom? E que mesmo ele errando, ele continuava fingindo que ia para o seminário, que ele foi, fingindo ser uma síntese da perfeição, uma síntese tipo assim, sabe o que é? Aquela pessoa fingida, vai para a igreja e finge ser santo. Então ele continuava, mesmo ele namorando com a menina e tendo relações sexuais, é tanto que o livro é um dos primeiros livros a deixar clara a questão do erotismo na literatura, por isso que foi tão polêmico, porque as cenas são descritas, na época que eu li, na época eu era bem mais nova, eu achei bastante forte, e essa questão do erotismo é bem real dentro do livro. Então, mesmo ele aprontando, deixa eu falar a linguagem mais coloquial possível, mesmo ele aprontando, ele dava uma de doido e de sonso. Então, o livro é uma crítica de que os padres também aprontavam, né? Mas continuava exercendo o seu carisma religioso do clero. Oi, desculpa. E eu preciso falar também de Jane Austen. Jane Austen, ela não é exatamente do realismo, ela é uma escritora britânica. Eu trabalhei a obra dela, Orgulho e Preconceito, no romantismo, mas eu queria trazer ela como um personagem, uma escritora, e alguns livros como exemplo de realismo, porque apesar de Orgulho e Preconceito ser um livro muito que tem a puxada romântica, tem muito do realismo, porque se você for analisar, quem já assistiu Orgulho e Preconceito e quem já leu, sabe que a Elizabeth é muito parecida com as personagens do realismo. Por quê, professora? Porque ela era muito forte. Enquanto as outras irmãs tinham a vontade de casar e a mãe ficava insistindo para esse casamento arranjado, não era nem porque a mãe era ruim, mas era porque era da época, a mulher até pagava um dote para casar, a mulher era tão objeto, que a mulher era tão tratada como objeto, que os pais tinham até que pagar um dote, né, para essa filha casar.
Mas o que é que acontece? A personagem Elizabeth, ela vai contra tudo. Ela, apesar de ser romântica, ela diz assim, olha, eu quero casar sim, mas eu quero casar apaixonada. Ser de igual a igual para o meu marido, o que já era uma polêmica na época, tá bom? É tanto que o senhor Darcy, né, eu não tô passando pano pro senhor Darcy não, porque ele era também machista, mas ele era machista, como disse Rousseau, ele era um produto do meio. A professora tá passando pano só porque gosta do senhor Darcy, mas não, é porque o senhor Darcy, ele era um produto da geração em que ele foi criado, ou seja, os homens tratavam as mulheres como objeto, e a Elizabeth vem moldando esse comportamento dele, é tanto que ele teve que rever. Que até uma irmã de Elizabeth se apaixona por um primo dele e ele acaba com esse casamento por a irmã não ser prendada o suficiente para casar e porque ele viu que a mãe só tinha interesse nesse casamento. Então a Elizabeth fica chateada e ele tem que estar correndo atrás dela para, digamos assim, para explicar para ela que ele tentou fazer isso porque entendia que poderia não existir amor no relacionamento e só interesse. Mas no final os dois ficam bem, né? E acabam juntos depois que realmente ele atende aos pedidos da Elizabeth, que é tratá-la de igual para igual. Porque enquanto as irmãs sabiam bordar, cozinhar, lavar e passar, ela não sabia nada disso. Ela gostava de ler e de estudar, né? Então, ela já era uma mulher além do seu tempo, que é uma característica das personagens de todo o realismo. São mulheres fortes, decididas, mas que são pisadas pelo sistema machista, pelo sistema... pela visão machista e moralista da época. Para finalizar aqui, olha, eu trouxe Dostoiévski, Crime e Castigo. Não é numa temática como Diana Karenina e tantas outras, mas é um livro surpreendente, né? Eu espero que um dia tiver a chance de ler O Crime do Padre Amaro, tá o exemplo aqui. Esse vocês podem ler, essa de Queiroz é um grande nome, foi o primeiro o que se destacou e o que defama essa de Queiroz, esse livro. Aqui eu tenho Levi Tolstói, que é o escritor de Ana Karenina, que já foi falado para vocês. Enfim, minha gente, o que eu tenho para falar é isso. Resumindo tudo que eu disse aqui em 27 minutos, minha Nossa Senhora. O realismo é um movimento oposto ao romantismo, que tinha filosofia e a ciência como principais correntes desse movimento. Nós temos a objetividade, a clareza, ironia, nós temos personagens fortes, mulheres fortes, e nós temos a questão também das lutas sociais todas impregnadas. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso.